Bem, então, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na África, Europa e algumas partes da Ásia. É muita alegria ter vocês aqui hoje, como eu disse, tantas pessoas e tão pontuais, eu fiquei bem alegre mesmo. Sejam muito bem-vindos. Por favor, usem o chat aqui o tempo inteiro para se expressar, para apresentar vocês mesmos, para fazer perguntas. Nenhuma pergunta é boba ou básica demais. Toda pergunta de vocês é fundamental, é muito importante para a gente que tudo seja esclarecido e que não restem dúvidas de vocês. Bem, eu sou a Marina e aqui vocês podem ver também meu colega Mick. Nós somos os contatos de língua portuguesa do Restore, eu no Brasil e ele em Portugal. Então, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, de acordo com a sua região ou do sotaque que vocês preferirem. Nós somos da equipe de engajamento de comunidade do Restore e nossa equipe é maior e somos as pessoas responsáveis, distribuídas pelo mundo inteiro, e responsáveis por ser as pessoas mais próximas da comunidade, ensinar como usar a plataforma, dar todo o apoio que elas precisam, mas também é muito importante para a gente ouvir de vocês para saber como a gente pode servir melhor essa comunidade toda de restauração e conservação e melhorar a nossa plataforma para que ela seja mais útil para vocês. Então, como eu disse, fiquem sempre à vontade para falar com a gente. O webinário de hoje, ele é bem introdutório e bem básico do Restore, com foco para novos usuários ou usuários iniciantes que ainda não sabem usar a plataforma ou que acham que ainda tem que entender muito da estrutura dela para poder fazer um uso melhor. Nós temos outros webinários que também vocês serão muito bem-vindos de participar deles no futuro, que aprofundam mais em determinados assuntos. Um foi sobre financiamento, o outro foi sobre novas ferramentas da plataforma, e todos por enquanto em inglês, mas nós pretendemos também fazer outros em português, então também fiquem à vontade de dar sua sugestão de como vocês gostariam de se aprofundar, tanto no Restore quanto de toda a comunidade que faz parte dele. Por exemplo, eu queria encontrar com outros é, grupos que fazem restauração de ecossistemas áridos. Então, pode mandar as sugestões para a gente, que nós ficaremos muito felizes em ouvir. E nesse primeiro momento eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, saber um pouco mais do que vocês fazem, como tem bastante gente, não dá para perguntar para cada um, eu vou colocar duas enquetes e peço que vocês, por gentileza, respondam. A primeira é para saber mais sobre o papel de vocês, quem são vocês como atores nesse mundo da restauração e da conservação. Então, pronto, eu soltei a enquete e peço que vocês respondam, por favor. Vou finalizando aqui, já Boa que tarde, a maioria já respondeu. É, Aqui estão os resultados. A maioria de vocês implementa projetos, mas estou vendo que o resto está bem distribuído entre financiamento de restauração, fornecimento de bens ou serviços, pesquisa, alguns simpatizantes com a causa e outros. Os outros, por favor, compartilhem com a gente para a gente saber melhor sobre vocês. E agora, uma segunda pergunta é como vocês usam ou pretendem usar o Restore.
Ótimo, muito obrigada por terem respondido. Esse também tá, que bom, super bem distribuído, com ganhando planejamento de atividades de restauração e conservação e monitoramento de esforços. Ótimo. Agora, por fim, é, nós queríamos proporcionar um espacinho rapidinho para que vocês conheçam uns aos outros. Então, o Mick vai dividir vocês em salas de 5 pessoas por 5 minutinhos. Não vai ter um moderador, a gente quer que esse espaço seja livre para vocês. Nós só pedimos que cada um se apresente, use mais ou menos 1 minuto para se apresentar. Então, podem já entrar na sala e já começar falando, porque não vai ter ninguém para moderar. E respeitam o tempo para que todo mundo tenha um espaço para se apresentar. Mick pode colocar eles nas salas. É que já vão a caminho. Vou então começar aqui a nossa apresentação de hoje. Bom, muito bem-vindos. Aqui estão os contatos meu e do Mick, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta ou qualquer sugestão para a gente. A nossa agenda, eu vou dar uma introdução com essa apresentação de slides por 10 minutos e depois nós vamos para a plataforma para ver na prática como as coisas funcionam. O Mick vai moderar uma sessão de perguntas também de 10 minutos, então fiquem à vontade para ir colocando sempre suas perguntas no chat. Ele vai respondendo as mais simples, escrevendo mesmo, e as mais complexas ele vai trazer para uma discussão. Nessa hora também fiquem à vontade, nessa sessão de perguntas, para abrir seu microfone, para se expressar. E encerraremos, depois teremos um pequeno encerramento de 5 minutos. Para contextualizar quem a gente é e quem é a nossa missão como Restore, estudos prévios antes da plataforma ter sido criada, eles mostraram que a maioria dos projetos pela natureza, de restauração, de conservação, eles são feitos por atores pequenos, locais. E essas pessoas, é fundamental que elas tenham visibilidade, que elas se conectem umas às outras e que elas tenham acesso a financiadores, porque são elas que conhecem a realidade local, qual que é o contexto socioeconômico, elas conhecem as espécies do local, elas conhecem o histórico, quando aconteceu a degradação, que ecossistema você tinha ali antes de tudo ter sido degradado. Então, essas pessoas elas são fundamentais para barrar essa crise de biodiversidade e de clima que nós estamos vivendo hoje. E por isso consideramos muito importante dar visibilidade e conectividade com elas e que elas acessem financiamento para continuarem suas maravilhosas atividades. Eu imagino que muitos de vocês se enquadram nesse grupo deles. Bom, então, para realizar nossa missão, essa é a plataforma Restore. Esse que vocês estão vendo na tela é como é o visual da plataforma. Parece um Google Maps, só que para a natureza. Todos os alfinetes no mapa são projetos de restauração, conservação ou uso sustentável de qualquer tipo de ecossistema na Terra. Então, me pergunta, mas eu posso colocar um projeto de recife de coral ou de manguezal no Restore? Pode. Tudo que for para melhorar o uso convencional, o manejo convencional de qualquer tipo de ecossistema na Terra é muito bem-vindo ao Restore. E o que a gente faz é dar para eles transparência e conectividade. Transparência porque você pode colocar no mapa o que você faz, quem você é, o que você faz e onde exatamente no mapa você trabalha. E todas as pessoas podem monitorar o seu trabalho ali com uma série de imagens de alta resolução. Eles podem ver concretamente o que você está fazendo, a sua intervenção ali no mapa. E conectividade, porque estando todos ali no mapa, uns podem se tornar mais visíveis aos outros. Vocês podem ampliar a sua rede de contatos e de pessoas a quem recorrer, pedir ajuda, e também se conectar a financiadores. Outro tipo de conectividade que nós fornecemos é a conectividade dos projetos com dados científicos. Então, para fornecer essa conectividade aqui que eu estou mencionando, nós contamos com 2 tipos de dados.
os dados que um usuário Restore fornece para outro. Quando você coloca ali sua iniciativa no mapa, você fala aqui eu estou fazendo uma restauração, ou aqui eu estou fazendo uma agrofloresta, eu comecei em tal ano, é tal tipo de ecossistema que eu estou restaurando. Então, quando você disponibiliza essa informação, outros podem ver o que você está fazendo e compartilhar conhecimento com você. E outra fonte de informação seria aquelas que o Restore fornece para os usuários. E para entender um pouco melhor sobre esse tipo de informação, vamos voltar lá nas origens do Restore. Ele nasceu no laboratório chamado Crowder Lab, lá no ETH de Zurique. E lá, trabalhando com ciência, eles tinham essa visão de que a ciência tem muita dificuldade em chegar nos projetos de campo, que muitas vezes precisam desses dados, mas que eles estão em artigos científicos, não acessíveis por causa ou da barreira de uma revista que é paga ou do próprio idioma. E eles tinham essa visão de que era necessário deixar a informação científica de um jeito mais tangível para quem trabalha em campo. E nesse contexto surgiu o Restore, que se tornou independente do Crowder Lab, mas ainda bastante ligado. Ele é uma organização sem fins lucrativos e parceiro oficial da década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas. E como o Restore disponibiliza essa informação científica para quem está trabalhando em campo? Ele usa dados de modelos globais, que são ou publicados em artigos científicos revisados aos pares, ou de dados de bases de dados oficiais. E o que ele faz é pegar essas predições, por exemplo, como o uso da terra está distribuído, como o uso da terra está distribuído no mundo inteiro, ou como a biodiversidade está distribuída no mundo inteiro. Então, pega esses modelos de distribuição e transforma em várias camadas no mapa. E quando você coloca a sua área no Restore, você desenha a sua área ali, é como se nós usássemos a sua área como uma forminha para recortar cada uma das camadas e te dar esses dados especificamente para a sua área. Na sua área tem tanto de potencial de sequestro de carbono. E na sua área tem potencial de atingir tanta riqueza de anfíbios, e por assim vai. Saibam que com isso nós não queremos substituir o conhecimento local que vocês têm, principalmente o conhecimento de campo. Isso são dados de modelos e todo modelo tem seu erro, tem sua resolução. Claro que se você for a campo e tirar medidas de campo, elas vão retratar muito melhor a realidade daquela área ali do que um modelo global. Mas o que nós queremos é fornecer para vocês mais camadas de informações para ajudar vocês na sua tomada de decisões. Então, como o Restore ajuda e quer continuar ajudando esses projetos em campo? Dando visibilidade no que você se coloca no mapa, outras pessoas podem te ver, vocês podem interagir mais, e a gente quer formar essa comunidade de restauração em que os atores possam contar uns com os outros. E isso já traz colaboração, porque esses atores contando uns com os outros têm a quem recorrer, se tornam mais visíveis a financiadores também, mas a colaboração proporcionada pelo Restore não é somente entre diferentes grupos pelo mundo, mas também dentro da sua própria equipe. Quando você faz a sua conta Restore, faz o perfil da sua organização no Restore, você coloca suas iniciativas lá, suas áreas, seus viveiros de muda, etc. Você pode gerenciar todas as suas iniciativas em parceria com os seus colegas de trabalho. Você pode colocar para todos gerirem essas iniciativas juntas. Então, fica como um espaço que vocês têm para gerenciamento interno da sua informação. Nós pretendemos também ajudar com o planejamento das suas atividades, só por essa colaboração proporcionada entre os atores, você acaba tendo mais pessoas a quem recorrer para tirar dúvidas, para contar com ajuda numa tomada de decisão, mas também quando nós fornecemos dados científicos e imagens de satélite de alta resolução, também para toda área que você coloca no Restore, fica disponível uma série de imagens de satélite de alta resolução, e alta seria 30, 50 centímetros,
Isso te ajuda a entender melhor o contexto daquela área, te dá mais informações para te ajudar na tomada de decisões. E esses dados científicos e imagens de satélite também te ajudam no monitoramento da área, em acompanhar o progresso dela ao longo do tempo. Hoje, o Restore é a maior base de dados da natureza do mundo. Nós temos 130 mil áreas cadastradas por 15 mil usuários, em 140 países e 14 biomas, e sendo geridas por 1.400 diferentes organizações, somando um total de 67 milhões de hectares no mundo inteiro. E a plataforma agora já está traduzida para 7 idiomas, o que facilita muito que atores locais possam ter acesso a ela e continuamos crescendo. Então, agora eu vou para a plataforma para mostrar para vocês como ela funciona e continuem à vontade para ir colocando suas dúvidas aí, que o Mickey vai respondendo enquanto eu vou falando aqui. Bom, então esse é o Restore. Se vocês entrarem aí em restore.eco e pela primeira vez, vocês não vão estar logados, então não vai ser a mesma tela que eu vou ver, que eu estou vendo aqui, e vocês vão ter aqui uma opção de fazer parte do Restore, em vez desse botão aqui de criar. Então, eu convido que vocês coloquem fazer parte do Restore para vocês poderem criar a sua conta. Aí vocês vão poder entrar no Restore ou por uma conta Google ou por outro e-mail. E se você entrar por outro e-mail, não tem login e senha, é só nós vamos enviar um link de acesso para o seu e-mail e você já vai entrar diretamente no Restore. Só toma cuidado que às vezes esse link cai no spam, então dá uma procuradinha se você não tiver encontrado logo o link de acesso. E a primeira vez que vocês se logarem no Restore, a primeira tela que vocês vão ver vai ser um perfil de usuário para ser preenchido. Eu peço que vocês preencham com seus dados pessoais e não com os dados da sua empresa, porque esse é o perfil do usuário, é um perfil pessoal. Então, preencha com seu nome, sua fotografia, qual que é a sua posição, que ecossistema você estuda, etc. E aí, depois disso, para cair nessa tela onde eu estou, sempre pode clicar aqui no Restore e vocês vão ver a nossa plataforma. E se vocês quiserem depois, a gravação vai ficar disponível se vocês quiserem ir fazendo o que eu estou fazendo, acompanhando a gravação. Então, essa é a nossa plataforma. Como falei para vocês, tudo que vocês estão vendo aqui no mapa são iniciativas restaurativas, o que não engloba só restauração, mas também conservação e uso sustentável de ecossistemas. Todas essas iniciativas, elas foram colocadas aqui no mapa pela nossa base de 15 mil usuários. Elas foram colocadas e são gerenciadas por eles. E você pode criar a sua área para ela também fazer parte desse mapa. Mas eu queria falar para vocês que agora nós temos diferentes visualizações no mapa. Vocês podem ver que aqui está escrito áreas. Então, tudo que você vê nessa visualização são áreas mesmo, terrenos, local onde você está fazendo um plantio de mudas para restauração, ou um local onde você está fazendo uma condução da regeneração natural. Mas com o tempo nós percebemos que nem todos os atores fundamentais nessa cadeia da restauração são bem representados por áreas. Muitos seriam mais bem representados por pontos, como viveiros de muda, centros educacionais, bancos de sementes, até escritórios de empresas ambientais. Então, nós criamos essas visualizações que nós chamamos de pontos de interesse. Por exemplo, se você clicar aqui em Jardins Botânicos, você vai mudar toda a visualização do mapa e agora você vai ver pontos correspondentes a jardins botânicos no mundo inteiro. Mas, então, depois fiquem à vontade também para explorar essas diferentes visualizações. Mas voltando aqui para as áreas, como eu falei, ou vocês podem criar sua própria área, ou vocês podem explorar as que já estão aqui no mapa. E para criar é super fácil, só clicar nesse botão criar, que vai estar disponível só depois que vocês fizerem login. Então, não se assustem se vocês não virem esse botão, é porque tem que fazer login antes. O que você clica criar, você pode escolher nova área. E se a sua equipe tiver uma pessoa que trabalha com georreferenciamento, que entende de SIG, você pode usar essa opção, carregar arquivo da área. E aqui estão os formatos dos arquivos que vocês podem carregar. Mas toda vez que você for usar essa opção, você só pode carregar um por um.
Não dá para você colocar um shapefile com 10 polígonos diferentes que vai dar erro. Então, se você tiver mais que 10 polígonos para subir no Restore, nós pedimos que vocês entrem em contato com o nosso suporte técnico, ou pode até, se quiser falar em português, porque o suporte técnico é em inglês. Se quiser falar em português, pode mandar mensagem para mim, para o Mick, que nós resolvemos e nós mesmos subimos os arquivos de vocês. Mas nós compreendemos que tem equipes que são restritas, que não tem tanta gente. Como eu falei, a gente quer muito dar oportunidades iguais aos atores pequenos também nesse universo da restauração e conservação. Então, nós fornecemos essa ferramenta muito simples, que é desenhar sua área no mapa. Se você quiser, você pode procurar uma cidade ou uma região aqui na lupa e já ir direto para ela, ou você pode dar zoom numa área onde está a região, na região onde está a área em que você trabalha, e desenhar no mapa. Vamos supor aqui. Vamos supor que eu queira que eu trabalhe na conservação desse fragmento aqui. Então, vou desenhar esse fragmento. Clica aqui para finalizar seu polígono. E pronto, você tem seu polígono. Se você clicar analisar área, o programa vai calcular aqueles dados científicos que eu falei que vem de modelo, ele vai calcular aquelas predições ecológicas e biofísicas para a área que você acabou de desenhar. Então, na região dessa área que eu desenhei, você pode esperar encontrar essas riquezas de plantas, de anfíbios, de mamíferos e de aves. E essa aba de diversidade, você tem dados para carbono, para água, para ambiente, como precipitação no local, ou temperatura, cobertura da terra. Como falei para vocês, o webinar é introdutório, eu não vou entrar em detalhes sobre dados científicos, mas fiquem à vontade para perguntar para mim e para o Mick sobre isso, e pode ser que tenhamos no futuro webinários sobre dados científicos, se vocês quiserem, é só falar para a gente se houver essa demanda. Eu só queria dividir com vocês que, como nós temos dezenas de dados diferentes, vocês já devem esperar que cada um venha de uma fonte diferente. Então, para cada dado que está no Restore, existe esse ícone I aqui. E se você clicar nele, você vai saber mais informação sobre o modelo que gerou esses números e esses gráficos. Pode colocar em mais informações. Tem aqui um resumo das informações, como a resolução do modelo, as ressalvas e pressupostos. Então, já tem um resuminho aqui. Mas se você quiser se aprofundar mais ainda nesses dados, é só ir na referência no texto integral da referência aqui. Então, isso aí vai estar disponível para tudo que você olhar no Restore. E aí, se você quiser salvar essa área para você, é só colocar aqui em salvar como uma área. Então, aquela arinha que eu desenhei, ou que eu subi, porque assim, se você... eu desenhei a área, mas se eu tivesse subido um arquivo de uma área, cairia nessa mesma tela aqui das predições. Mas aí ela ainda não está salva. Então, se você quiser salvar como uma área, é só clicar aqui em salvar como uma área. Nós vamos fazer diversas perguntas sobre essa área, por exemplo, o que você está fazendo nela? É uma restauração? É uma conservação? Em que ano você começou? Especifica mais sobre o método. É uma restauração ativa, uma agrofloresta? É, e são perguntas ou campos de texto para você completar ou perguntas de múltipla escolha, mas tudo isso vai ser somado para fazer o seu perfil de área. Eu não vou salvar agora porque essa área é de mentira, só desenhei qualquer uma, mas eu vou fechar aqui e mostrar para vocês como é um perfil de área de verdade. Vou clicar aqui para voltar no nosso mapa. Então, como falei, a gente ou podia criar a nossa própria área para ela fazer parte do mapa, ou a gente pode explorar o mapa para ver iniciativas de outras pessoas, e vamos fazer isso agora. E eu tinha falado para vocês que essa visualização aqui do mapa são áreas e outras são pontos. Isso aqui está parecendo ponto, mas se você der zoom, você vai perceber que são áreas, olha. Você vai ver que elas estão desenhadinhas aqui no mapa. Peraí que está atualizando. Aqui. Então, você vê as delimitações dessas áreas no mapa. E se você clicar em alguma delas,
você vai ver aqui a prévia do perfil da área, e em mais detalhes você vai ver o perfil da área completo, que é o que eu falei, que você obtém para a sua área, depois que você sobe ou desenha a sua área e coloca na opção salvar e responde a todas as perguntas. Então, é isso que você vai ter para a sua área. Vai ter o polígono, o nome da área, é, qual que é a atividade aqui. Nesse caso, você está vendo que é uma área de restauração, que ela foi colocada no Restore pelo IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, uma organização aqui no Brasil. E aqui você vai ver mais informações sobre essa restauração. Olha, é uma restauração ativa que começou em 2011. Antes eles tinham pastagem, mas depois eles querem ter uma floresta natural aqui. Aqui você pode ver o apoio que eles desejam receber nessa área, que eles estão falando que eles querem receber apoio financeiro, mas eles podiam falar também que eles querem receber voluntários, eles querem ajuda no monitoramento. E é muito interessante aqui você colocar essas informações, porque nós temos filtros avançados que essas informações alimentam. Como aqui tem os nossos filtros Restore, você pode colocar no avançado e vamos supor que tem uma organização financiadora de restauração que quer apoiar projetos pelo mundo, quer conhecer mais projetos para que ela possa apoiar. Então, ela vai usar aquele filtro avançado e colocar em apoio desejado financeiro. Ela deseja só ver aquelas organizações que querem receber apoio financeiro. E aí ela vai filtrar e ver só as organizações que têm potencial de ser apoiadas por ela. Aqui, a organização também pode colocar quais são os seus objetivos com essa restauração, no caso, fornecer empregos, conservar a biodiversidade, cumprir a legislação e combater mudanças climáticas. E também eles colocaram fotografias dessa área. Tudo isso, toda essa informação foi o IP que colocou. A informação é aquela que eu falei, que um usuário está fornecendo para os outros. Dessa aba aqui para frente, são informações que o Restore está fornecendo para essa área salva. Por exemplo, aqui, a imagem de satélite que eu comentei com vocês, toda a área salva no Restore passa a mostrar essa série de imagens de satélite ao longo do tempo. Às vezes demora um pouquinho para carregar, porque as imagens são muito pesadas. Só um minutinho. Deixa eu dar um atualizar aqui. E nós temos duas fontes dessas imagens de satélite. Uma é a da... Aqui. Se você colocar em filtrar imagens, você vai ver essas duas fontes. Tem as imagens de alta resolução, da Esri, como eu falei para vocês, são imagens de resolução 30, 50 centímetros, e as imagens de média resolução da Planet NICF de cerca de 5 metros, 4,8 metros. Vou colocar aqui filtrar só alta resolução. A gente tinha visto na visão geral que essa restauração começou em 2011, então essa série é muito interessante porque tem uma imagem de antes da intervenção, em 2010, e você pode ver que depois, lá em 2014, já estava assim essa área. E pode ver como evoluiu esse crescimento da vegetação ao longo do tempo e ver a diferença de como está hoje e como era no passado. Então, é uma ferramenta de transparência muito poderosa, porque as pessoas podem ver o que realmente aconteceu. Por exemplo, um financiador seu, você manda essa série de imagens de satélite para ele, eles podem ver concretamente onde está sendo empregado o dinheiro que eles investiram aí na sua restauração. E essas outras abas aqui são aqueles mesmos dados que eu já falei, quando você desenha a área, nós calculamos dados científicos especificamente para a sua área, e depois que você salva, eles ficam disponíveis. Aqui, são aqueles mesmos dados. O que eu queria falar para vocês é que se vocês voltarem aqui, vocês podem ver que essa área foi colocada aqui pelo IP. E se você clicar aqui, você vai ver o perfil de organização deles. O perfil de organização é um local que a organização tem para centralizar todo o trabalho dela. Se você quiser saber mais sobre uma organização, no Restore
é onde a organização vai poder colocar todas as áreas que estão associadas a ela, todos os pontos de interesse. Então, é um jeito de você saber mais sobre organização. Por isso, se vocês entraram no Restore agora e vocês fazem parte de uma organização, trabalham para uma, eu recomendo que também usem esse botão criar para criar o perfil de organização, para ter um perfil como esse aqui, que eu vou mostrar para vocês. Só uma ressalva antes. Usem essa ferramenta aqui, procurar, e na ferramenta você pode procurar por nomes de áreas, de pontos de interesse, de organizações. Certifiquem-se que vocês colocarem organizações e procurem aqui o nome da sua organização. Eu coloquei IP. Você vê que já foi criado o perfil de organização do IP. Então, se a sua organização já foi criada, não cria de novo, porque vai ficar uma duplicata. Mas se ela não aparecer aqui, fica à vontade para criar o seu perfil, que aí ele vai ficar como esse aqui. Você pode ver o nome dele, o logo deles, mais informações sobre a organização, o site deles, os membros. Parece um perfil de rede social, um perfil de LinkedIn de uma empresa. Você vê os membros associados, você vê as áreas afiliadas. Outro detalhe aqui importante, eu tinha ensinado vocês a usar o botão criar para criar uma área. Mas se vocês representam uma organização, eu recomendo que antes de começar a adicionar as áreas, vocês usem o botão criar para criar o perfil da organização, que aí naquele fluxo, depois que você insere uma área e nós fazemos várias perguntas, a última pergunta vai ser: essa área está vinculada a alguma organização? Você fala sim, está vinculada à minha organização, coloca o nome. E aí só assim a área vai ficar listada aqui no perfil de organização, senão ela vai ficar só vinculada ao seu usuário e não à organização a qual você pertence. Então, seguindo no perfil de organização, tem também os pontos de interesse, por exemplo, aqui o escritório do IP está listado aqui, e para adicionar um ponto de interesse também é super fácil, só ir lá no botão criar e novo ponto de interesse. E, por fim, tem também as coleções do IP, também mesma coisa, para criar uma coleção, só botão criar nova coleção. Mas o que é uma coleção, né? Ainda não falei. Uma coleção é uma pasta de áreas no Restore. Ela pode servir para duas finalidades. Você pode fazer uma coleção para salvar suas áreas favoritas de outra pessoa, ou você pode fazer uma coleção para organizar suas próprias áreas. É o caso dessa daqui. O IP tem esse projeto de corredores da vida, e se você clicar nessa coleção, eles criaram essa pastinha para colocar todas as áreas que fazem parte desse projeto deles. Eu acho muito interessante porque você pode ver como elas estão distribuídas no mapa. Falando de um projeto de corredores ecológicos, é muito importante entender todo o contexto da paisagem. Você pode entender, por exemplo, em outra organização, ela pode ter uma coleção que envolve projetos em países diferentes, então você tem uma noção da abrangência disso. Você pode falar mais sobre o seu projeto e você tem que listadas todas as áreas que fazem parte dessa coleção e fotografias ou outro material sobre ela. Carregou agora. E aí, só queria falar que você pode usar esse botão explorar para explorar ver lista de diferentes coleções no Restore. Se você colocar explorar coleções, você vai ver todas as coleções que já foram criadas no Restore. Da mesma forma, explorar organizações, você vai ver também todas as organizações criadas no Restore. Então, é um jeito de explorar o trabalho que está sendo feito por outras pessoas, mas também queria mostrar que no Explorar tem esse oportunidade de financiamento, que a nossa equipe, sabendo da importância de que todo projeto se conecte a financiamento, criou essa página, inclusive o MIC trabalha muito ativamente nela. Nossa equipe procura oportunidades de financiamento disponíveis no mundo inteiro e lista aqui. Vocês, como uma organização que implementa projetos, podem procurar aqui, de acordo com o país onde está seu projeto, suas metas, agrofloresta, biodiversidade, etc., e ver se está aberto, se essa oportunidade está aberta agora. Então, vocês podem usar esses filtros para ver qual oportunidade seria mais interessante para vocês. Abrir aqui para saber um pouquinho mais sobre essa oportunidade. E se vocês acharem que se encaixa bem, vocês podem ir
para se inscrever para ela. Nós não intermediamos essa inscrição, então você é direcionado para o site deles. Aí, por último, eu só queria falar para vocês que nessa filosofia de aumentar a visibilidade, nós fornecemos algumas opções que vocês podem incrementar no seu perfil de área e de organização. Vou colocar aqui, por exemplo, áreas da Black Jaguar Foundation. Você pode ver que nas áreas deles, abrir uma área deles aqui. Bom, para toda a área no Restore, você tem esse botão de compartilhar, que você pode compartilhar a sua iniciativa em redes sociais, pode compartilhar por e-mail, copiar o link para mandar pelo WhatsApp. E agora, recentemente, nós demos essa opção de incorporar a área a um website. Então, vocês podem colocar a sua área dentro do seu site e mostrar a área do Restore lá, como... Vou mostrar outro exemplo para vocês aqui, que é de uma organização lá em Portugal, que trabalha com agricultura regenerativa, e eles têm fazendeiros que querem... eles são muito a favor da interação e troca de conhecimento entre os fazendeiros e querem colocar suas propriedades disponíveis para visitação. Então, aqui, se você colocar na fazenda deles, vocês vão poder já ver onde está a área do Restore dessa fazenda. Agora é possível você fazer isso num site e é nessa opção aqui, incorporar ao website. Mas aí eu queria mostrar para vocês que a Black Jaguar também usou duas opções muito interessantes. Um é o botão de doações. Eles colocaram um link aqui que vai para a página de doações da organização deles, é direcionado ao website deles, onde fazem doações. E outro é o botão customizado. Nesse caso, eles colocaram um texto Apoie o Corredor Araguaia e você é direcionado a aprender mais sobre o projeto deles no Corredor Araguaia e apoiar esse projeto. Mas esse botão aqui é customizado, você pode colocar qualquer conteúdo. Por exemplo, monitoramento dessa área. Você tem um PDF com relatório de monitoramento. Você pode colocar o texto do botão relatório de monitoramento e direcionar a esse documento. Bom, então é isso, o básico que eu queria falar com vocês. Eu passo agora para o Mick, que ele vai coordenar a sessão de perguntas e agradeço muito pela atenção. Obrigado, Marina. Eu estava aqui a ver ainda no chat se me restou alguma pergunta, mas eu não sei. Alguém também estão à vontade para fazer unmute, um, e colocar quaisquer perguntas que surjam assim depois da apresentação, se preferirem, sem ser por escrito. Marina, surgiram aqui um tema interessante que eu também tenho vindo a explorar nas últimas reuniões, do Rodrigo Almeida, quanto aos dados fornecidos pela Restore e se há possibilidade de atualizar os dados ou fazer o upload de dados obtidos no terreno. E eu já respondi aqui no chat, não é? Mas assim, em breve, neste momento ainda não é possível fazer esse tipo de modificação na plataforma, mas através desse custom link que a Marina acabou de mostrar, não sei se quer mostrar de novo, mas é possível incluir relatórios ou as planilhas, não é? Estes spreadsheets que se calhar vão estar noutra pasta nos sites das organizações ou, enfim, nas suas próprias bases de dados e dessa forma é possível complementar os dados que a Restore fornece. É isso aí mesmo, Mick. Isso aí Obrigado, já agora, só para agradecer. sim. Imagina. Essa é uma pergunta histórica, a gente sempre recebe essa pergunta, e realmente isso são planos nossos de longo prazo, como falei para vocês, trabalhamos hoje com modelos globais, mas o que a gente quer no futuro é ir recebendo dados dos usuários para refinar esses modelos globais com machine learning, aprendizado de máquinas, e dar dados cada vez mais localizados para vocês. Mas isso é um plano assim de super longo prazo, é uma ambição que temos, mas sabemos que não vai ser simples, não vai ser para agora.
E a solução agora que a gente deu foi esse botão que o Mick comentou, o botão customizado, de você poder colocar um arquivo com quaisquer dados seus que você queira compartilhar com as pessoas. Uma lista de espécies observadas na região, em inventários seus, e, bom, enfim, qualquer informação que você queira compartilhar. Pode continuar, Mick. Eu estava aqui a escrever no chat que temos mais 5 minutinhos, acho eu, não é? Ahm, Se houverem mais questões, tínhamos uma questão também acerca do formato e a parte do bulk upload de vários sítios na Restore. Acho que ficou esclarecido com a Isabela. Isabela, eu não sei se me está a ouvir, assumo que sim. Eu fiz-lhe a pergunta se você se refere a polígonos, por exemplo, da mesma pessoa ou da mesma organização que partilham, não é que são contíguos, que partilham digamos, uma vedação ou algo assim, ou a sua pergunta é mais focada em diferentes organizações que se calhar têm polígonos para o mesmo sítio? Oi, Miki, tudo bem? Obrigada pela sua resposta. Acho que a minha pergunta é mais referente a organizações diferentes que gostariam de registrar uma área que acaba tendo uma sobreposição. Mas pelo que eu entendi, isso ainda não é mapeado, certo? Ainda não temos um sistema que faz assim, um flag de algo assim. Marina, corrige-me se eu não souber de tudo, mas para já ainda é possível que isso aconteça na plataforma. E se for caso, não é? Se você acha que algo não está bem ou há um caso de contagem duplicada, você pode fazer o report e assim a nossa equipa vê e vai rever esse caso através do back-end. Tá bem, legal. Obrigada. Mick, eu vi que aqui o Alt perguntou se queremos criar um site bilíngue, se isso é possível. As informações que são básicas do Restore, que eu falei que vocês preenchem de múltipla escolha, por exemplo, o tipo de área, se é restauração, se é conservação, ou o seu tipo de intervenção, restauração ativa, é agrofloresta, é condução da regeneração natural, isso é traduzido automaticamente. Se você escolhe. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, só para mostrar para vocês. É aqui que você pode escolher o idioma da plataforma. Então, nós temos os 7 idiomas aqui, e na medida que você troca aqui, aquela informação básica já é convertida para o idioma que você quiser. Agora, voltando aqui, abrindo o perfil de uma área para mostrar para vocês. Só um minutinho, tá abrindo. Aqui. Então, toda essa informação básica aqui, status, tipo de intervenção, tudo, se a minha plataforma tem português, vai ficar tudo em português. Agora, esse campo aqui sobre essa área é um campo de texto que você escreve na língua que você quiser. E a informação está tendo uma tradução automática. Se você quiser, pode mostrar o original. E se você quiser, nesses campos de texto, já colocar em 2 línguas diferentes, fique à vontade para colocar, igual vou mostrar para você aqui. Eu sei que essa organização fez isso. Esses. Ela já colocou a descrição dela aqui em inglês e em português. Então, é isso. Respondeu a sua pergunta? Então, Eu acho que sim. É. Volta, então, basicamente depende muito também de quem visualiza o site, não é? Toda a gente pode definir o idioma e vários campos pré-definidos que vocês usam para adicionar informação sobre o projeto, a organização, já tem esse vocabulário todo traduzido em 7 idiomas diferentes. Ok, eu não sei, mais alguma questão assim pendente? Ou comentários, ideias? bom, eu acho que eu vou responder aqui a da Bruna,
que ela fez no chat e já vou para o fechamento, a não ser que alguém queira falar alguma coisa, queira abrir o microfone, mas também depois da sessão, é como eu falei, estamos sempre disponíveis para interação com vocês. A Bruna está falando se nós fizemos alguma comparação ou validação dos dados gerados pelo modelo. O que a gente faz é colocar no Restore o que existe de melhor qualidade na ciência. Então, esse crivo aí acontece na fase da publicação, quando você tem vários artigos publicados com certo modelo de predição, nós temos um conselho científico que analisa esses artigos, vê se eles têm qualidade suficiente para virar uma camada de dados aqui, e eles aceitam ou não que essa informação seja publicada no Restore. Na nossa página dá para ver quem é o conselho científico, ele é multidisciplinar e tem pesquisadores do mundo inteiro. Bom, então, só para finalização aqui. Marina, boa tarde mais uma vez. Oi, Neto, pode falar. E eu queria agradecer imenso. Imagina. O que constatei que a plataforma. Desculpa, tá cortando o seu áudio. Se você puder escrever ou depois me escrever. Oi, se você puder escrever no chat ou então me mandar por e-mail, eu agradeço, porque tá cortando muito o seu áudio. Certo, vou fazer isso. Obrigado. Tá bom, obrigada, Neto. A gente se fala. Bom, por fim, eu só queria agradecer muito a vocês pela sua participação hoje, pela interação, que eu não pude acompanhar o chat muito bem, mas toda hora eu vi que chegavam mensagens. Nós convidamos vocês a continuar usando o Restore, criar sua conta, seu perfil de organização, adicionar suas iniciativas, convidar seus amigos. O que a gente quer é ser um ponto de encontro da restauração e da conservação, onde você vai achar seus semelhantes com pensamento semelhante e conseguir o apoio nisso. A gente sabe que tudo é muito mais fácil quando você não se sente sozinho, né? E reforçar que estamos sempre à disposição, não só eu e o Mick, mas a nossa equipe tem contatos no mundo inteiro. Deixa aqui no próximo slide. Nós temos em diversos continentes contatos locais com diversas línguas, então fiquem à vontade para entrar em contato com todos. Agradeço novamente imensamente a presença de vocês. Muito obrigada mesmo e nos vemos em breve. Até mais. Muito obrigado aos dois. Obrigada.